Glória a Deus. É importante, né? Eu coloquei aqui profetizando vida, né, como tema de hoje. Então, profetizar é declarar, é determinar, e antes de mais nada é acreditar, né? Porque ninguém profetiza naquilo que não acredita. Apesar que é o que eu estava comentando, parece que as pessoas têm maior facilidade de acreditar na derrota do que na vitória. É mais fácil você aceitar que não vai dar certo do que você entender que pode dar certo. É mais comum, né, alguém chegar para você e dizer: ó, vou falar uma coisa para você, as coisas estão difíceis aí, hein? Olha, está vindo aí um período mais difícil, vai subir isso, vai subir aquilo. Até uns dias atrás, tanta gente falava do preço da gasolina, aí deu uma baixadinha, ninguém falou mais nada. O povo muda rapidinho, muda para um lado, muda para o outro. Pessoas que estão, às vezes, enfermas, né? E aí diz: acho que eu vou morrer, estou desanimado, eu não sei se vai dar, e ele fica curado, e aí não fala mais nada. Então é muito mais fácil as pessoas acreditarem na derrota do que na vitória. É muito mais fácil as pessoas aceitarem, né, uma palavra negativa do que uma palavra positiva. É muito mais fácil as pessoas dormirem, né, dizendo: ah, eu não sei o que vai ser amanhã, do que dizendo: eu sei que o meu Deus vive e reina, e o amanhã está nas mãos dele, e ele vai fazer coisas tremendas na minha vida. Vamos fazer já um ato profético aqui. Eu falei profetizando vida, então vira para a pessoa e profetiza para ele. Fala para ele: olha, tua vida será abençoada, tua casa será abençoada, tua família será abençoada, teu trabalho será abençoado. Olha, vai aparecer recurso da onde não se espera na sua vida. O melhor de Deus tocará em você. A tua esposa será uma maravilha, teu marido será uma bênção, teus filhos serão maravilhosos. Nada vai atrapalhar você, você terá o melhor de Deus sobre a sua cabeça. Fala para ele: eu profetizo, porque a minha boca é realmente ferramenta de Deus na terra, e vai acontecer conforme eu estou determinando. Receba para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Libera o teu coração. Faça disso um exercício, sabe aquilo? Diz que o jogador, ele treina bastante para ele acertar o gol, para ele acertar a cabeçada, para ele acertar os passes dele, mas ele treina bastante para isso. Nós nos convertemos e depois a gente se acomoda, e a gente não treina, a gente não faz a repetição, a gente não coloca isso como base da nossa vida. Ah, mas não sou eu que faz milagre. Não é mesmo, mas a tua boca é a ferramenta de milagres de Deus na terra. Você destina e determina. Quando aquela mulher recebeu a palavra, né, de Eliseu, do profeta, ele fez a pergunta: o que é que você tem em casa? Ela falou: nada, porque iam levar os filhos dela para pagar a dívida. Ela falou: não tenho nada. Depois ela pensou e falou: não, eu tenho um pouquinho de azeite. Ele só precisava dessa resposta para dar para ela a fórmula da vitória. O pouquinho que ela tinha era o suficiente para encher vários vasos, para ela vender o que estava nos vasos, para ela pagar a conta que ela tinha e para ela viver do que restou. Então nós muitas vezes achamos que o que vai funcionar é a nossa força física, nossa intenção, nossa vontade, mas na verdade Deus está esperando que você acredite nele, que você confie nele, porque só tem uma palavra profética de realização quem confia em Deus. Se crerdes, verás a glória de Deus. Mas você precisa crer. Então a tua boca agora é uma ferramenta. A tua boca agora move o céu e a terra. A tua boca agora traz revelações de Deus através daquilo que o Senhor quer fazer. Deixa eu ler aqui a palavra para você, em Ezequiel 37, para você entender melhor o que eu estou dizendo. Ezequiel 37:1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos?
E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, cresceu a carne, estendeu-se pela pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos ao Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que abrirei as vossas sepulturas, vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, assim diz o Senhor. Amém? A gente olha para isso e começa a ver Deus treinando, desenvolvendo, ensinando Ezequiel a profetizar vida, né? Quando nós falamos de ossos secos, nós pensamos em morte, mas quando nós falamos em Deus, nós pensamos em vida. Ossos secos, a gente pensa em morte. Deus, a gente pensa em vida. E como poderemos transformar a morte em vida? Como a gente faz essa transformação? Tem milagres que a gente ainda não viveu. Sabe por quê? Por falta das declarações que você não realizou. Tem milagre que você não viveu, não é porque Deus não faça, não é porque Deus não queira, mas é porque você ainda não se determinou, porque você ainda não declarou, porque você ainda não abriu a sua boca profeticamente para começar a mudar toda essa história. Abra a sua boca, declara aquilo que você acredita. Você acredita que Deus pode mudar a sua vida? Pode melhorar, pode prosperar, pode curar. E por que você fica calado? Por que você não exercita a sua fé e determina? Não começa a falar isso desde manhã cedo. Acorda declarando, vive declarando, dorme declarando. A gente aprende a orar muito mais a oração do ei você aí, me dá uma bênção aí, do que realmente conversando com Deus sobre tudo que Ele já tem destinado para a nossa vida. Posso todas as coisas em quem? Quem é que te fortalece? Se você tem Jesus Cristo como Senhor da sua vida, você pode todas as coisas. Agora, como tomar posse das coisas? Se eu não abro a boca, se eu não me manifesto, se eu não espero. Ah, mas Ele sabe o que eu preciso. Ele sabe o que você precisa desde que você nasceu, mas Ele espera você aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Quer dizer o quê? Ele nunca vai enfiar pela sua goela abaixo. Ele sempre vai esperar você se determinar, abrir a sua boca, declarar. E é isso que tem abarrado as nossas vidas. Então, libere a palavra com convicção. Fala para a pessoa do lado: libere a palavra. Coloca com convicção. Determina. Já reparou? Tem gente que fala: por que você não vai procurar emprego lá naquele lugar? Não, lá precisa ter faculdade e tal, precisa isso, precisa aquilo. Não, precisa falar inglês fluente. Eu já vi gente que foi procurar emprego, precisava de faculdade, gostaram do currículo da pessoa, ele não tinha faculdade e a empresa pagou a faculdade dele. E aí? Mas ele tomou a posição de quem acredita. Ele se
posicionou. E isso está faltando no nosso coração. Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para a sua casa, Deus tem o melhor para a sua família. Agora você vai ter que se posicionar dentro dessa visão, naquilo que você está buscando. Aprenda a gastar tempo declarando a existência, gerando aquilo que ainda não existe. Já imaginou? De repente você vê o mar se abrindo. Normalmente o mar se abre. Aquilo que não existe foi gerado. De repente o Jordão se abriu, de repente a água que era ruim, colocando a salva na nascente, ela ficou uma água boa. Moisés jogou a madeira nas águas de Mara e elas ficaram doces e boas. Ou seja, tempo declarando a existência, gerando aquilo que ainda não existe. Eu estou gastando tempo para reclamar, estou gastando tempo para choramingar, estou gastando tempo para assistir porcariada, estou gastando tempo para tantas coisas, e eu não estou gastando meu tempo para fazer acontecer, para realizar. Fala a verdade, irmãos. Quando você pega o seu celular, quantos minutos você fica? O pessoal só olha, ninguém responde, né? Você começa a olhar uma coisa, parece que uma situação chama a outra. Se for aqueles rapidinho, aqueles TikTok, Reels, mais ainda, você vê o cachorro mordendo o gato, aí você quer ver o próximo, aí você quer ver o próximo, aí você quer... Babuzeira, não te completa em nada, não te melhora em nada. Eu não estou falando mal de quem faz isso, pelo amor de Deus, mas eu estou dizendo assim, às vezes você diz, eu não tenho tempo, e o seu tempo está sendo jogado pelo ralo. Porque se você gastasse tempo redigindo, colocando lá num caderno, em algum lugar, marcando o que você precisa, falando com Deus, espera aí, Senhor, eu preciso ter um ganho de tantos mil reais. Tá bom, agora eu vou escrever embaixo, o que é que eu preciso para chegar nesse salário? Ah, eu preciso estudar, mas eu não tenho dinheiro, mas tem bolsa de estudo? Tem, então eu vou lutar pela bolsa. Então eu vou lutar pela escola que dá, às vezes, a chance, que abençoa. Eu vou procurar empresas que gostam de fazer esse trabalho, de liberar, né, sobre funcionários uma condição. É muito interessante, as pessoas não pensam nisso. Um dia eu procurei emprego numa empresa, ela era muito maior que a empresa que eu trabalhava. E quando chegou lá, o cara falou, não, eu quero você trabalhando aqui, é uma empresa enorme aí de caminhões, eu quero você trabalhando aqui. Eu falei, tá, qual é o salário? Ele falou, o salário é o mesmo que o meu. Eu falei, bom, uma coisa por outra, a empresa é grande, pode valer. Aí ele falou assim, ó, só que o seu convênio é Sul América, Plano Executivo 1, e aqui é Amico. Eu falei, ponto negativo. Porque lá meus filhos nasceram, tiveram acompanhamento, pagavam todas as despesas dele, podia ser eu escolhi o médico, e aqui eu vou vir agora e não tenho mais. E o que mais? Aí começou a falar lá quais eram os benefícios. E eu vi que aquela empresa enorme tinha metade dos benefícios que eu já tinha. Eu falei para a pessoa, ó, agradeço muito, mas não é interessante. E ele falou, como? Eu falei, desculpa, não é interessante. Ele falou, Marcos, pensa bem. Eu falei, eu pensei, eu fiz aqui a conta, olhei tudo e vi que os benefícios que aquela empresa me dá, né, a condição de futuro, eu posso crescer, eu posso isso, posso aquilo. Aí ele pegou, olhou e falou, pensando assim, você tem razão. Agora, quem teve que pensar? Eu. Quem tem que pensar? Você. Está na hora de você começar a acreditar que Deus tem coisas maravilhosas para a sua vida, e você não vai pensar na migalha, mas vai pensar na realização. Você sabe o que você vai pedir para Deus, você sabe pelo que você está clamando, você sabe o que você precisa buscar para alcançar esse objetivo. Sim ou não? Então você está fazendo o que com isso? Dorme todo dia, acorda todo dia, desanimado? O senhor não conhece a minha dificuldade. Legal, e o que você faz com ela? Tem alguém que pode resolver a sua dificuldade, mas você está gastando tempo com ele? Está orando, pedindo direção, pedindo para que ele diga para você qual é o caminho, o que você faz, como você faz, se dispondo a fazer qualquer coisa que for destinada? Eu já vi pessoas que entraram em empresa, sabe fazendo o quê? Dando volta na empresa, lá na frente, e ungindo todo lugar. Maluco. Ele foi lá e ficou
15 dias ungindo a porta da empresa, passava para lá, empresa enorme, ele passava derramando óleo, voltava derramando óleo, no outro dia ele voltava e derramava o óleo, e voltava derramando óleo. Um dia o guarda perguntou para ele: o que você está fazendo? Ele falou: estou consagrando. O guarda falou: é crente. Deixa para lá, não vou discutir com sujeito doido desse, é crente. Aí o que aconteceu no final? Ele deixou aos 4 ou 5 currículos, escreveu, fez tudo, mandou pelo sistema. Daqui a pouco chamaram ele, sabe para quê? Para perguntar por que ele estava perseverando tanto, de mandar tanto currículo lá. O cara falou: o senhor não percebeu que não tem lugar para o senhor, que a gente não vai lhe contratar? Ele falou: o senhor deu o primeiro sinal que vai. Como assim? Você me chamou? Eu estou aqui. Eu não podia entrar nem aqui. Para entrar aqui eu tinha que passar um monte de guarda, um monte de coisa, e você pediu para mim entrar para conversar. É sinal que eu vou trabalhar aqui. E o rapaz que era chefe do RH estava lá perto, ouviu, falou: que conversa é essa? Ele falou: é porque ele fez isso e isso, eu queria saber. Ele falou: por que cargas d'água você tem essa vontade toda? Olha, Deus colocou no meu coração que eu tenho que trabalhar para essa empresa. Eu não estou aqui perguntando salário, eu não estou aqui perguntando nem o departamento de direito. O que eu faço é isso e isso, mas onde vocês precisarem eu estou disponível. Ele falou: a gente tem 40 mil funcionários. Ele falou: pois é, então deve sobrar uma vaga no meio disso tudo. O homem deu risada, marcou na ficha dele, e depois de um tempo chamou ele. Falou: chegou a sua vez. Ele falou: como assim? Ele falou: sei lá, me pediram alguém e falaram assim: só não me traga gente desanimada, eu quero alguém que venha para cá com garra. E me veio na cabeça justo você. Você está afim ainda? Ele falou: afim ainda? Estou afim a minha vida toda. Ficou lá 20 e poucos anos essa empresa. Aí você fala assim: o que acontece? Você acredita mais na derrota ou na vitória? Você acredita mais no que Deus pode fazer ou do que o homem pode fazer? Quando você é amigo do chefe do departamento, ele amanhã depois se aposenta ou sai, ou é promovido, ou vai para outro lugar, você acabou de perder o seu lastro, aquela foi embora. Mas quando você está ligado a Deus, aí a Bíblia diz: a porta que Ele abre. Então é nisso que você precisa se firmar, ter uma boca profética, começar a declarar o que vai acontecer, se posicionar, se disponibilizar a aprender o que for necessário para exercer o cargo que for te dado. É amar o que você está fazendo. E a Bíblia diz: amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se eu amo a Deus sobre todas as coisas, aquilo que eu falar com Ele vai ser algo diferenciado para Ele. Está preparado para profetizar? Aprende. Você é uma ferramenta de confronto da parte de Deus para mudar a vida de muitas pessoas. Você pensa que é só para você? Que Deus só quer te colocar numa empresa porque simplesmente é uma vaguinha para você? Ele quer te colocar nos lugares porque a sua boca vai ser bênção para uma porção de gente onde você passar. Vão conhecer e vão reconhecer o poder de Deus através daquilo que você fala. E você muitas vezes nem está prestando atenção, está achando que é só um momentozinho, que é só uma situaçãozinha, e Deus está dizendo: não, eu te escolhi, eu te separei, eu te chamei. Só que você precisa entender que Ele não trabalha com preguiçoso, Ele não trabalha com gente desanimada, não. Ele pega a pessoa e transforma ela, mas quando ela deseja ser transformada, quando ela tem vontade de ser abençoada. É por isso que muitas vezes na igreja você fala: por que o fulano é abençoado e o ciclano lá não? Dá uma olhadinha na garra, dá uma olhadinha na determinação, dá uma olhadinha na vontade. Doutor Sorriso, ele construiu a casa dele, já mudou toda a casa dele, e toda vez ele glorifica a Deus por aquilo que Deus deu, e leva o líder dele lá para orar, e apresenta mais o que Deus está fazendo. Ele não fica feliz só porque ele tem mais uma casa maior, ele fica feliz porque ele fala: olha aonde Deus está me levando. A honra é para Deus, a bênção é para Ele, mas a honra é de Deus. É isso que a gente tem que entender. A honra sempre deve ser de Deus. Agora, Deus quer levar para o céu uma casa? Mano, Ele é muito poderoso para essas casinhas qualquer aí. Ele quer levar dinheiro? Ele quer levar carro?
Ele quer levar você porque você vai trabalhar para Ele, vai mudar o céu. Então entenda o seguinte: Ele só quer que você honre a Ele. Agora as bênçãos serão suas em todas as áreas da sua vida. Está preparado para viver isso? Então começa a quebrar, sabe, aquela barreira do seu coração, de achar que orar 10 minutos é muito. Comece a orar o que for necessário. Quem estuda para vestibular, estuda às vezes um ano inteiro, para tentar entrar no final do ano. Mas muitas vezes você pergunta para a pessoa: você está orando para você passar na faculdade? E a pessoa fala: não, eu estou estudando. Aí chega lá, passa um ano e ele não passou, não atingiu a pontuação. Ele queria uma federal, não pegou e etc. Aí ele fica assim: de novo, vai. Caramba, meu irmão, se você sabe que Deus tem poder para abrir essas portas, para escancarar, para dar a você as respostas que forem necessárias, o que você está esperando para colocar isso em oração? Para começar a profetizar: eu vou entrar, eu vou tomar posse, eu vou realizar, para glorificar o nome do Senhor, não para glorificar o seu nome, não para que você tenha um DR na frente do nome e ache que você é grande por isso. É muita coisa. Deus quer fazer coisas tremendas pela sua vida, quer mudar a tua história. Tem um amigo que é médico, hoje ele é muito conceituado aí em São Paulo, mas ele começou aqui em São Bernardo, e quando ele estava no hospital, ele tinha mania de ir lá na UTI orar pelos enfermos. E um dia descobriram, os outros lá, o diretor do hospital descobriu que ele ia lá e orava pelos enfermos, e aqueles que estavam desenganados, muitos deles voltavam. No dia seguinte já não estava mais desenganado. E aí proibiram ele. E começaram a dizer para ele que ele não podia fazer isso, que não sei o que e tal, que ele ia ser uma pessoa que ia passar apertado, ia passar fome e tal. Meu irmão, se você for no consultório dele, em Alphaville, você vai ver o tamanho do consultório do cara. Não conheço o dia que ele passou fome na vida. Porque ainda que o ser humano possa ser miserável, Deus é Deus de prosperidade e realização. Quando você agrada o coração de Deus, quando o cara falou isso para ele, ele falou assim: pois é, eu profetizo que eu vou crescer, não vou mais depender na dica de vocês, e eu vou ter os meus consultórios, e eu vou orar por quem eu quiser orar, e acabou e tal. E o homem falou para ele: vai nessa força aí que você vê onde você vai parar. Aí você chega lá, tem uma pessoa que te recebe no andar lá, porque é o andar dele, recebe você, aí já vem outra que te leva lá para tomar café, vem outro que vai pesar, vai não sei o que lá, vem outro que é... Eu falei: cara, para que tudo isso? Ele falou: pois é, diz que médico fino tem tudo isso, eu tenho que ter, diz que é assim, cara que tem grana tem que ter um monte de gente trabalhando, aquela coisa toda. Aí se fala: e aquela palavra profética de que não ia acontecer, porque ele orava pelas pessoas? Morreu. E você? Já abriu a sua boca para profetizar na vida dos outros? Já abriu a sua boca para declarar vida, para mostrar que Deus é bom? Você é uma ferramenta de confronto. E um segredo muito especial, que precisa ficar gravado: o silêncio da morte, ela abre caminho para a vida que vem do céu, que vem de Deus. O silêncio da morte, estou falando, não é só a morte física, mas quantas vezes você viu: agora não tem mais jeito, agora eu estou realmente quebrado, agora esse momento, essa aflição que a morte, né, do trabalho, a morte às vezes da realização, das coisas que você não consegue fazer, te provoca a orar, e aí você vai ouvir a resposta do céu, a resposta que vem de Deus, para o seu impossível. Ele tem. E quando eu estava montando essa palavra, escrevendo ela, eu lembrei nesse momento de Lázaro. Você lembra de Lázaro? Lázaro morreu, colocaram ele lá dentro do túmulo, 4 dias ele ficou lá. Aí Jesus chega, porque atrasou, fazer o quê? Curando a mulher do fluxo de sangue. Aí ele acaba atrasando, chega lá, e as irmãs de Lázaro falam: se o senhor estivesse aqui 4 dias antes. Aí falam para ele e tal, ele fala assim: me leva lá no túmulo. Aí eles pensam: nossa, como ele está chateado, como ele está entristecido. Jesus estava ali, agora no túmulo, naquele, né, que já tinha morrido 4 dias enterrado. Eles estavam lá tudo pranteando, desanimados, num silêncio da morte. Foi quebrado
Através do quê? Das palavras liberadas por Jesus. O que Jesus fala? Tirem a pedra. Depois ele fala mais uma coisa: Pai, eu não falo em voz alta para que o Senhor me ouça, porque eu sei que o Senhor me ouve, mas para que todos que estão aqui saibam que foi o Senhor que realizou. Aí ele continua e diz: Lázaro, sai para... Lázaro sai ou não sai? Mas o homem não estava morto? Mas ele sai. Mas ele estava morto? Mas ele saiu. Você começa a perceber que no silêncio da morte, naquele momento mais aflitivo, quando você libera uma palavra profética, Jesus liberou ali uma palavra profética, ele liberou algo de Deus. O que aconteceu? Ele sai para fora, quebrou, anulou, destruiu aquilo que estava lá. E muitas vezes a nossa vida está numa situação crítica. Talvez você está sem dinheiro, a sua saúde está abalada, seu casamento está abalado. Realmente é o silêncio da morte, aquela hora que você acha que não tem mais saída. Mas você precisa tirar esse impedimento, ou seja, essa pedra do caminho, porque Deus quer realizar milagre na sua vida. Deus quer ouvir a palavra profética saindo da sua boca. Restitui o meu casamento, abre as portas de emprego, traz saúde, traz realização, traz manifestação de poder. Você precisa tirar aquilo que impede você de enxergar o problema, para que você alcance o problema com a palavra profética e libere o que? O céu. Porque quando Jesus falou, ele disse: Pai, eu não falo para que o Senhor me ouça, porque eu sei que o Senhor me ouve. Ele estava dizendo o quê? Pai, o milagre vem de ti, o milagre vem do Senhor, mas eles vão achar de onde está acontecendo, não vou saber. Então eu vou falar para que o Senhor traga Lázaro para fora, o Senhor cure Lázaro. Então a sua boca, meu irmão, é importantíssimo que seja utilizada. Você precisa começar a proferir as palavras de liberação. E a primeira coisa que tem que tirar é a incredulidade. Aquelas pessoas disseram: nossa, já morreu faz 4 dias, como ele vai abrir agora, tirar essa pedra? O que vai vir é cheiro podre, cheiro ruim. Muitas vezes vão desacreditar de você, não vão valorizar, mas você tem uma palavra que traz vida. Você vai profetizar vida, você vai declarar realização. Amém, irmão? Quando Jesus estava indo ainda no caminho, né, e ele encontra lá um cortejo fúnebre, e a viúva de Naim, né, estava levando o filho dela, que já era viúva, tadinha, morreu o marido, agora o filho também havia morrido, e Jesus também para lá do lado e quebra o silêncio da morte. Ele faz o quê? Ele libera uma palavra e coloca o filho dela sentado no caixão. E aí você fala assim: peraí, o jovem ressuscitou, Lázaro ressuscitou, tudo debaixo de palavra profética. Qual é o seu problema? Porque a tua palavra vai ser declarada, Deus vai operar e haverá ressurreição naquilo que era impossível. Deus está te chamando para uma grande realização. Abre o teu coração para isso. Deus tem promessas e nós vamos ter que tomar posse de cada uma delas através de nosso posicionamento. Está na hora de você aprender a quebrar o silêncio. Sabe o silêncio da morte? Quando ele fala o silêncio da morte, ele está dizendo assim: o não acreditar. Quando você chora, você reclama, você às vezes fica azedo, mas você não tem uma palavra profética para dizer: não importa o que tenha acontecido, o meu Deus vive e reina. Por isso eu determino agora: vai ser quebrada toda a maldição e haverá liberação. Se há cura, haverá cura. Se há necessidade de cura, será cura. Se há necessidade de dinheiro, haverá prosperidade. Se há necessidade de porta de emprego, as portas se abrirão. Se o teu filho, tua filha precisa ser renovado na presença de Deus, a tua boca será a boca da vida, da liberação de vida. Você vai profetizar e teus filhos serão abençoados. Nós precisamos ter o coração voltado para este Deus Todo-Poderoso, porque aquilo que você profetizar, isto vai acontecer.
Lembra, você não está falando de golpe de sorte, nem está falando de ser o gostosão do pedaço, está falando de intimidade com Deus. Quando você tem intimidade com Deus, quer dizer, você reconhece Deus, você ama a Deus. Alguém já aceitou Jesus aqui? Então você ama Jesus Cristo. Se você aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, é porque você acredita que Ele é o Filho de Deus, que veio a essa terra em carne e sangue, foi crucificado, ao terceiro dia ressuscitou, está sentado à direita do Pai, intercede por você, e é aquele que te leva à vitória com certeza. E aí, meu irmão, não depende mais de nada, depende só de você prosseguir na sua proclamação. Você vai profetizar vida. Você precisará liberar as palavras proféticas que já te foram entregues. Tudo posso naquele que me fortalece, né? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória. Se olhar na Bíblia, tem mais de 8.300 promessas para você. E eu falo promessas uma vez declarada, mais de 8.300. Imagina se pode repetir. Pode, Deus pode repetir quantas vezes for necessário. Quer dizer que talvez você não tenha tomado posse de tudo aquilo que Deus já tem preparado para você. Tem alguma coisa que você precisa? Sim ou não? Está esperando o que para profetizar? Para declarar: a porta vai se abrir, a restituição virá, a saúde vai acontecer, a minha empresa vai prosperar. Sabe, quando a pessoa tem determinação, ela não fica preocupada, ela determina. É chato você ficar ouvindo as pessoas reclamarem. E no Evolua, teve aí uma pessoa no passado, ele tinha uma fábrica lá, um negócio de borracha, e toda vez que a gente conversava com o cara vinha e reclamava. Ele conseguia fazer umas coisas, ele fazia outra, Deus abençoava, mas ele sempre reclamava: mas não é o que eu precisava, mas não é o que era necessário, mas não é. E aí um dia eu perdi a paciência, falei: em nome de Jesus, você vai dizer o valor do faturamento do mês que vem que você quer. Porque assim, quando você está falando com qualquer xarope, não dá para falar só chuta a bola, tem que falar em que lugar do gol vai entrar, no alto, embaixo, como é que vai ser, para ele saber assim, foi de propósito, Deus fez mesmo. E aí ele pegou e colocou lá mais do que o dobro. Não, tem que ser tanto então. Falei: tá bom, tá aí, escreve no papel. Eu profetizo o que vai acontecer. Quando foi no outro mês, ele volta na reunião: o senhor não acredita? O quê? Exatamente o valor, dobrou o faturamento de um mês para o outro. Eu falei: você entendeu? Mas veja bem. Eu falei: parou. Tem uns que dá vontade de tirar o sapato e bater, não dá? Eu falei: o que é isso, cara? Você falou, teve a liberdade de falar o que você queria, e Deus deu exatamente o que você falou. Era no mínimo para o cara estar dando pulo dessa altura e glorificando a Deus, e rodopiando no ar, dizendo: só o Senhor é Deus e não há outro. Mas quando a pessoa não tem intimidade com Deus, nem vive a visão profética, é isso que acontece. Todo dia ele quer que Deus sinalize para ele alguma coisa, porque ele mesmo na sua incompetência não vai fazer. Então é hora de nós levantarmos a partir de hoje a boca profética. Eu falei de manhã, eu falo de novo. Eu acredito que cada casal deveria. Eu não sou vendedor de caderno, tá? Deixa eu avisar, senão o pessoal vai pensar que eu sou vendedor de caderno. Compre um caderno do tamanho que você quiser. Pega a sua mulher, o seu marido aí, orem juntos. Depois pergunta um para o outro: qual é o nosso objetivo, qual é o nosso propósito? E vai escrever lá, motivo da oração, qual é o propósito, porque vocês vão profetizar um para o outro, e vão começar a declarar o que vai acontecer, e é em cima disso que Deus vai operar, para que você saiba que existe um Deus que está olhando para você. Sabe por quê? A pessoa não escreve, amanhã ela já esqueceu, daqui a pouco ela está orando por outra coisa, não está nem lembrando, porque um dia ela precisa muito, né? De repente de arrumar o carro, alguma coisa, mas no dia seguinte ou 2 dias depois, ela começa a ver a vizinha foi viajar lá para a Bahia, e ela começa a ter uma vontade para a Bahia, aí ela faz o quê? Entorta a oração, né? Aí aquela parte de consertar, ela esquece, e ela começa a orar por isso, mas daí acontece um problema, o carro parou no meio da rua,
Aí ela esquece a oração da Bahia e lembra da oração do carro de novo, e fica aquela bagunça armada. Agora, irmão, se a pessoa não sabe o que quer, por que é que Deus tem que fazer? Nem a pessoa sabe o que quer, ela nem está convicta da oração dela, do clamor dela, do posicionamento dela. Você vai querer que Deus fique agora atrás? Mas Ele sabe de todas as coisas, por isso mesmo que Ele espera que a pessoa chegue à sua própria conclusão, para não ficar perdido. A Bíblia diz uma coisa muito séria: não dê pérola aos porcos. Ou seja, não adianta nada dar bênção para quem não reconhece o Senhor da bênção, para quem não vive com o Senhor da bênção, para quem não se disponibiliza a conhecer mais e mais o Senhor da bênção. Então é muito importante mudar essa associação, esse comportamento. Você vai precisar liberar as palavras proféticas que já te foram entregues. A escolha é totalmente nossa. Deus nos deu essa chance. Diga: Deus me deu essa chance. Sou eu que escolho. Olha o que fala em Deuteronômio 30:19. O céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Ele dá na sua frente. Está aqui, ó. Você pode agora escolher a vida e a morte, a bênção e a maldição. E você, o que você escolhe? Tem gente que escolhe a vida, a bênção, mas tem gente que escolhe a maldição, porque escolhe coisas passageiras, momentâneas, que dão satisfação só naquela hora, mas que ali mais para frente não vai trazer bons resultados. E aí ele começa a ter dificuldades. Ele fala: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Escolhe, pois, a vida. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e o que mais? A vida. Escolhe, pois, a vida. Escolhe Jesus. Ele é o caminho, a verdade. Você com certeza vai chegar ao Pai, vai ser abençoado, vai ter a realização, as portas vão se abrir, as barreiras vão cair, o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Muda a tua história. E eu coloquei aqui 4 orientações para alcançarmos a vida. 4, para a gente só alcançar 4, assim. Esteja atento, é a primeira. Esteja atento. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? Eu disse: Senhor, Jeová, tu sabes. E então me disse: profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Um dos maiores problemas é não entender o que Deus tem nos proposto. As pessoas às vezes vêm para a igreja, mas eles vêm aqui mais como um descarrego. Não, eu vou lá porque eu não vou para o inferno, eu também pequei para caramba, eu vou deixar meus pecados ali, lá na sacolinha, tal, alguma coisa, vou jogar fora por ali. Meu irmão, nós fomos chamados para viver e reinar com Cristo. Nós fomos chamados para ter uma vida de intimidade com Deus. Nós fomos chamados para ser boca profética. É por isso que quando o Espírito Santo veio, o outro Consolador, ele veio e trouxe quantos dons? 9 dons. Quantos dons você tem? Quantos dons você é utilizado aí pela Bíblia, vai? Quantas vezes você já parou para pensar? Ele trouxe esses 9 e está aqui à disposição. O que eu vou fazer? Dá um trabalho. Não quero não, isso é muito trabalhoso. Trabalhoso é a gente andar sem intimidade com Deus. Quando a gente tem intimidade com Deus, nós nos tornamos ferramentas de Deus, né? E aí, o profeta Ezequiel fala que o saber pertencia a Deus. Deus mostra para Ezequiel a morte e pergunta: poderão reviver? E aí Ezequiel entende: peraí, o poder está na mão de Deus. Se o poder está na mão de Deus, você já lembra de se andar junto com aquele seu amigo que tinha mais dinheiro, que tinha um carro melhor que o seu, que tinha uma condição, você se sentia até melhor quando andava com ele,
É que nem quando o pessoal vai ser atendido, ou vai conversar com um chefe na empresa, ou vai almoçar, ou vai tomar um café com alguém assim importante, ele se sente poderoso, é ou não é? Eu achava assim, nossa, quando eu pensava assim, ó, eu vou lá na Câmara, né, falar com os deputados lá, fulano, eu vou falar com o prefeito, eu achava assim que era top demais, até o dia que a gente começa a conhecer as pessoas mais de perto e descobre que tem gente aqui que é muito mais legal, tem gente aqui que é muito mais fiel, mais amorosa, e aí você fala, o que aconteceu? É o cargo, só que o cargo lá dura 4 anos, e tem direito a mais, e depois acaba. Mas se você for um ministro do Evangelho de Deus, sabe até quando você é um ministro? Sempre. Você, se for um pastor, for evangelista, for um homem de Deus, alguém que faz milagres, alguém que ora por alguém e é curado. Alguém já foi curado por oração? Faz assim, ó, você foi curado. Pensa, desde que você foi curado até hoje, você continua debaixo do cuidado de Deus. Não foi por 4 anos, não teve um tempo, vai acabar, não acaba. Agora imagina você ser a pessoa que libera pessoas, cura pessoas, restaura pessoas, transforma. Era isso que Deus estava fazendo com Ezequiel. Falou para ele: ei, Ezequiel, dá uma olhada aí nos ossos secos, que depois ele fala que é o próprio Israel. Dá uma olhada aí, né? E você acha, dá para curar eles? Ezequiel falou: opa, só quem tem poder assim para saber tudo isso é Deus. E ele vai para Deus e fala: Senhor, o Senhor que sabe, estou debaixo da sua vontade, debaixo da sua orientação, debaixo da sua determinação. Então Deus olha para ele e fala: ele é fiel, ele sabe que o poder está comigo, ele sabe que eu sou o Senhor, porque ele voltou para mim e não ficou, não, eu acho que sim, eu acho que não, eu acho que talvez, não, ele já volta para Deus, o poder está com Deus. E aí o Senhor fala o quê? Deus imediatamente ensina Ezequiel: profetiza sobre esses ossos e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ele dá para ele o quê? Autoridade profética. Ei, você está aí capacitado para liberar pessoas, e a tua parte vai ser: fulano, seja curado em nome de Jesus. Fulano, que a porta de emprego se abra na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. Seja qual for a tua petição, você profeticamente já foi estabelecido. Está na hora só de você saber que a chave está na sua mão e quem vai usar é você. Foi o que Deus falou para ele: ei, diz aí, dá para curar? Ele falou: o senhor que sabe, se o senhor falar, dá. Deus falou para ele: então dá, então pode ir, que agora você libera. Deus está falando para você: pode ir, que eu libero sobre a sua vida autoridade e poder. Eu libero sobre você a minha autoridade para fazer milagres na terra, para mudar história, para libertar cativo, restaurar aflito, curar enfermo. Eu libero sobre a sua vida. Você precisa tomar posse disso. Deus estava ensinando Ezequiel. Deus só estava falando para Ezequiel: é por esse caminho que você vai, né? Profetiza sobre esses ossos, profetiza, esteja atento, porque a morte pode ser a chave para a restauração, para a vida. Quando você souber que não existe mais saída, é quando você se volta para Deus e entrega na mão de Deus. Enquanto tiver saída, o ser humano gosta de tentar as suas possibilidades, mas quando ele fala não tem mais vida, ele lembra que só tem um que pode restaurar qualquer situação, é Deus. Então hoje, se libere para isso, esteja pronto, né? Segunda, a realização de Deus é completa. Diga: a realização de Deus é completa. Olha o que ele fala: assim diz o Senhor Jeová, né, a esses ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, porém nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porém em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Deus bate forte. Ele fala: eu não quero mudar só a tua unha encravada,
eu quero curar toda a sua enfermidade, eu quero liberar a sua casa, eu quero abençoar os seus filhos, eu quero abençoar o seu trabalho, eu quero abençoar o seu presente, eu quero abençoar o seu futuro. E você precisa estar pronto para entender isso. A realização de Deus não é pela metade. Apóstolo, mas e as dificuldades? É o que Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está dizendo assim: se você for sozinho, você vai ter dificuldade. Se você for comigo, então eu venci o mundo, entrego a você a autoridade para vencer também. Tem liberação de Deus para a tua vida. Tudo que nós precisamos, Deus já tem preparado. Diga: tudo que eu preciso, Deus já tem preparado. Por isso que ele ensina a Ezequiel o que ele vai profetizar, como é que ele vai falar. A vida e a morte estão no controle de Deus. Não importa o que seja, você só vai tomar uma atitude de liberação quando você crer no poder de Deus. Enquanto você tiver dúvida, vai ser mais importante a faculdade que você está fazendo, você acha que vai funcionar. Eu não esqueço, eu tinha amizade com outro médico, né, que ele tinha casa do lado da minha na praia, e a gente às vezes se encontrava lá, e a gente conversava, e um dia ele contou tantas coisas. Não, eu sou o cara que, sabe o senador tal? Eu curei ele, sabe não sei quem lá, deputado federal não sei quem lá? Eu fui até Brasília, operei ele, fui eu que curei ele e tal. E ele, né, falava assim como se ele fosse Deus, né? E aí um dia, acho que foi a mãe dele, ou o pai dele, acho que foi a mãe dele, teve uma enfermidade grave, justamente no coração, e ele era cardiologista. E ele correu para lá, chegou lá, chamou os amigos dele, fizeram uma junta médica, tentaram uma cirurgia, a mesma doença que teve aquele cantor, lembra um cantor que teve há anos atrás, entre o coração e o pulmão, alguma coisa formou ali, eu não lembro a enfermidade, o nome dela, mas, não lembro, agora não lembro, mas de repente era a mesma enfermidade. Mas ele juntou toda uma junta médica, tinha médicos lá dos Estados Unidos que veio para cá, porque estava vindo e já aproveitou, todo mundo foi para o hospital, operaram, e 2 dias depois a mulher morreu. E aí eu estou lá na praia, e ele chega desconsolado. Eu estava lá fora, ele sentou na calçada, assim, na sarjeta, e começou a falar. Cara, eu não entendi o que aconteceu, e eu já tinha tentado pregar para ele várias vezes. Ele falava: não, Deus é bom, nossa, Deus é maravilhoso, Jesus é um cara super 10, e tal. Eu falava: não, Ele é todo poderoso, Senhor de todas as coisas. E ele falava: é verdade. Mas deixa eu te contar uma coisa, você sabe que eu salvei não sei quem, ele se colocava. Naquele dia, a gente conversou, e eu tive a liberdade de falar claramente para ele, com todo o seu poder: por que você não curou o seu familiar? E ele, chorando, disse para mim: eu não tenho poder nenhum, porque se eu tivesse. Falei: foi duro, mas chegou a hora de você entender. Nós podemos ser sábios aqui na terra, mas nunca vamos nos comparar com Deus. Eu sei que nós começamos a conversar, era mais ou menos umas 10 da noite, 11 da noite, e nós acabamos de conversar às 6 da manhã, a hora que parou, né, entrando para dentro de casa e tal, e ele chorou muito. E ele disse: eu não sei porque eu não conseguia entender isso, eu não sei porque eu não conseguia entender, o que você está falando agora fica tão claro, mas todo esse tempo, eu não conseguia entender, porque nós seres humanos, a gente quando tem um carro melhor, a gente acha que está bem pra caramba, quando usa uma roupa melhor, está ótimo, quando é amigo do fulano, do ciclano, a gente se acha o máximo, e de repente a gente descobre que tudo isso não te leva para o céu, não te faz melhor, que a nossa dependência de Deus é 100%, e nós precisamos viver essa dependência. É isso só que Deus quer, que a gente entenda que Ele é o Senhor da nossa vida, que Ele é o Pai amoroso, o Abba Pai, que está pronto para cuidar de você e te ajudar naquilo que é necessário, mas que ninguém vai ficar para semente, todo mundo um dia parte para a glória. E aí nós temos que estar prontos para entender esse princípio de soberania de Deus, de poder de Deus, e não querer
avaliar se está bom, se é muito ou se é pouco. Deus é tudo na nossa vida. Então nós vamos nos entregar a Ele com todo o nosso amor. E popashtahai, e porei em vós o Espírito, vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Nós precisamos entender isso antes de ferir, antes de sofrer, antes de perder, antes de, reclamar. Nós podemos orar pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa escola, pelo nosso trabalho, pela nossa vizinhança, pelo nosso país, pelos dirigentes da nossa nação. Nós podemos orar para que Deus mude a história. E nós estamos muitas vezes só reclamando, mas não estamos orando. Deus tem que estar acima, tem que ser o Senhor, tem que ser colocado no Brasil como Senhor. Amados, olha para os Estados Unidos. Era um país que da sua origem era totalmente protestante. Aí veio andando, se enriqueceu, se tornou poderoso, foi dando tanta liberdade para as coisas, para qualquer religião, para qualquer situação, para qualquer comportamento. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que hoje acontece lá? De tudo você vê problemas acontecendo, jovens matando jovens, você vê situações difíceis. Aqui fala de inflação, é porque o pessoal não está olhando a inflação que está lá. Olha um pouquinho lá, entra no jornalzinho, dá uma olhadinha lá. Quando nós começarmos a entender tudo isso, nós vamos entender que você pode ter começado sendo um crente, um protestante, alguém ligado a Jesus, mas você não pode parar, porque se você parar, o inimigo te engole. Não é que você queira que todo mundo no Brasil, todos que governem, sejam tudo crente, mas se não há temor de Deus, acabou, irmão, vira bagunça, vira uma situação que está acontecendo aí, de ideologia de gênero, etc., está virando uma bagunça no mundo. Mas por que está virando bagunça? Porque o pessoal perdeu a visão de Deus. Então é hora de nós sermos os profetas de Deus na terra, de orarmos pelos necessitados, pelos carentes, pelos aflitos. É hora do papai e da mamãe ser o sacerdote do lar de verdade, não deixar que qualquer pessoa lá fora seja o sacerdote do seu filho, mas você ser o sacerdote dele, orar com ele, ensinar o caminho. Terceiro, libere a palavra. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e vieram e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Quando você acredita nos ensinamentos de Deus, então você realiza. Veio a palavra, você não vai pensar duas vezes, vai colocar em prática, vai determinar, e quando você realiza, os milagres acontecem. Quando você declara a palavra, os milagres acontecem. Está na hora da gente entender isso. Mas por que a gente tem que orar? Exatamente para invocar a autoridade que está constituída em nós, para quebrar as barreiras que o inimigo levantou, Ele fala: então profetizei como se me deu ordem. E enquanto Ezequiel não toma nenhuma atitude, nada acontece. Assim que ele profetiza, tudo se move. Olha o que ele fala: e houve um ruído enquanto eu profetizava, e esse fez um rebuliço, ossos se juntaram ossos, olhei, e eis que vieram nervos, e aí se monta. Se quisermos a realização completa, teremos que ir até o fim. Tem pessoas que não entendem isso. Não é um dia de oração, é um hábito de oração, é todo dia falando com Deus, colocando os princípios de Deus ativos na minha vida. Eu tenho que conhecer os princípios e viver os princípios, estar pronto para crescer nessa direção. Se quisermos a realização completa, temos que ir até o fim, Profetiza o Espírito, profetiza. Tem pessoas que se desanimam, porque às vezes acontece alguma coisa não legal, e a pessoa se desanima.
profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, viveram, se puseram em pé, um exército grande em extremo. Quando ele profetizou, não foi quando Deus falou com Ezequiel que aconteceu, foi quando Ezequiel ouviu, assumiu e realizou. Deus tem falado com as pessoas, muitos cultos, Deus tem colocado palavras aqui dentro, as pessoas têm ouvido, mas depois que elas ouvem, elas fazem o que com essa palavra? Ela vai para casa e fala: nossa, hoje a palavra foi muito legal, nossa, hoje teve um mover na igreja, espiritualmente falando, foi um mover tremendo. Amado, tudo isso veio para fortalecer você, te preparar, te estabelecer, para que você seja capaz de realizar. Tem crente aí? Vai realizar? Porque eu vou ministrar você, mas agora vai chegar lá, já vai chegar a sua área, a sua vontade, a sua determinação. 4, transforme morte em vida. Diga: eu vou transformar a morte em vida. É hoje que eu vou liberar. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, e nós estamos cortados. Se você prestar atenção, ele fala que esses ossos secos eram a casa de Israel, o povo de Israel. O povo de Israel era chamado de povo de Deus, era o povo que tinha intimidade com Deus. E ele está dizendo assim: eles se transformaram em ossos secos, eles perderam a visão, eles entraram em relacionamentos. Já reparou que tem um versículo na Bíblia que ele foi apagado, praticamente ninguém mais usa? Não se coloque em julgo desigual. Já ouviram isso? Alguém já ouviu? O que será que ele quer dizer quando ele fala não se colocar em julgo desigual? Alguém vai namorar e procura namorar uma pessoa que não é convertida. Ele tem uma visão, um julgo diferente. Ah, mas o pastor não gosta de pessoas assim. Não, não é isso. É que vai ser muito mais difícil de você conseguir fazer o quê? Manter-se, né, sem ter relacionamento sexual, se casar. A pessoa do outro lado que não é convertida, ela tem o hábito de beber, e você que está chegando lá e não bebe, vai ser um estranho no ninho, porque vai andar com os amigos daquela pessoa, que também não são convertidos, e todos os hábitos dele não são os seus hábitos. Por isso que a Bíblia tenta mostrar para você o caminho que você deve andar, para que você não se perca. Era isso que acontecia naquela época. Muitos judeus estavam fazendo coisas erradas, com povos que tinham outros deuses, que eram deuses pagãos, com mulheres e homens que não tinham nada a ver, e aí gera o restante. Quantas vezes eu já presenciei pessoas aí que têm como sócio pessoas que não são convertidos. Então um cristão, um crente e um não convertido, aí quando ele fala de dízimo, o que o outro fala? Não, está maluco? Vou dar meu dinheiro para aqueles pastor safado? Porque ele pensa que o dinheiro está vindo para o meu bolso. Ele não pensa assim: olha, tem toda uma estrutura que é montada para atender pessoas, quando as pessoas precisam de oração, tem toda uma estrutura para as crianças, ele pensa simplesmente, pegou o dinheiro, ele até é sócio do clube ali da esquina, e ele paga lá uma tal de uma mensalidade, né? uma ajuda, que é para manutenção, mas quando ele vai para a igreja, ele fala: não, dinheiro na igreja não, mas no clube sim. E aí você fala assim, parece que a pessoa fica tão bitolada que ela não consegue nem discernir o que está acontecendo, que há uma necessidade, e essa necessidade não é para a pessoa, é para a estrutura, para as pessoas que frequentam. E aí nós começamos a perceber o que? Peraí, aquele povo de Israel, que era chamado povo de Deus, perdeu toda a sua intimidade com Deus, porque partiu para uma desobediência a Deus, e aí acabaram sendo levados inclusive cativos, escravos. Mas por quê? Porque abriram mão dos ensinamentos, dos princípios de Deus. E ele coloca, olha aí, os nossos ossos secaram, pereceu a nossa esperança e estamos cortados. Quando você é crente, principalmente novo convertido, ele ora, clama, pede, e os milagres acontecem, e os antigos, mais antigos aí, crentes, eles falam assim: parece que Deus gosta mais dos novos convertidos. Não, é os novos convertidos que gostam mais de Deus,
porque eles se entregam mais a Deus, e como eles se entregam mais a Deus, eles têm maior nível de resposta de Deus para a vida deles. Aqui fala, a nossa esperança pereceu, eles se desanimaram, eles perderam o controle daquilo que eles tinham, e agora eles estão chateados, angustiados. Por quê? Porque não está acontecendo o que acontecia antes. Lembra como é que era no passado? Eles iam para a guerra e Deus dava vitória, abriu o mar, abriu o Jordão, passou, caiu muralha, fez 1000 coisas assim, impossíveis, mas porque eles estavam debaixo dos princípios de Deus. E agora ele está mostrando, portanto profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei a vossa sepultura, ou seja, eu vou pegar você que está morto espiritualmente, você que já está desanimado, você que já está caído, você que já está abatido, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Ele não reconhece, não diz assim, ó, eu não reconheço mais vocês como povo meu, eu reconheço, só que vocês estão mortos. Morto tem comportamento? Não. Deus ama cada um de nós, mas o pecado faz separação entre o homem e Deus. É bíblico, está escrito lá, que a única coisa que te separa de Deus é o pecado. E aí de repente ele fala, mas ele reconhece que você é uma criação dele, ele reconhece até que você um dia aceitou a Jesus, mas ele reconhece também que você abriu mão dos caminhos e começou, sei lá, a andar pelo mundo, a andar pelas coisas erradas, e fechou a porta dessa intimidade. Por isso ele está aqui declarando, vou abrir a sua sepultura, farei vocês saírem, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, vou trazer vocês de novo para a minha promessa, a terra que, lembra da terra que manava leite e mel? É a terra da promessa. Vou trazer vocês de volta para Israel, para receber aquilo que era uma promessa de realização, uma promessa de cura, uma promessa de prosperidade, uma promessa de intimidade com Deus. Alguém quer viver essa presença de Deus? É importante. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir as vossas sepulturas, fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso. O Espírito de Deus tem que estar em nós, o Espírito Santo de Deus tem que fazer parte dos nossos momentos, essa intimidade com Deus, essa alegria de quando a gente ora, de quando a gente clama, de quando a gente vê o pessoal recebendo o Espírito Santo, né, e rodando e falando em línguas, é algo que mexe dentro de você, cria uma nova força, dá uma nova esperança, gera uma nova determinação. Mas por quê? Porque não é mais você operando, é Deus operando em você, é Deus movimentando e manifestando em você. Ele faz questão de declarar, né, que esses ossos secos eram o povo de Deus, né? E por isso era necessário ter essa mudança, era necessário vencer a desobediência, era necessário que o povo tivesse agora a mudança de vida sem esperança para vida com resultado, com determinação, com autoridade. Os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, agora Deus está falando, vou trazer de volta, vou restaurar. Deus usa Ezequiel para transformar morte em vida, através da palavra profética do Senhor. Isso precisa arder no seu coração. Abrirei as vossas sepulturas, ele está dizendo, vou te liberar, no meio de um tempo difícil, vou prosperar a tua casa, vou prosperar a tua família, vou prosperar a tua saúde, vou prosperar o teu trabalho, e vou te dar condição de abundância, de realização, né? Porém em vós o meu espírito, e vivereis. Deus quer colocar o espírito dele em você, quer colocar essa identidade, a presença de Deus transforma, quando ele tiver liberdade de entrar em você. É tempo de nós vivermos debaixo da palavra profética do Senhor. Está preparado para isso? Está convicto que vale a pena? Porque ele está dizendo, ossos secos, nós vamos mudar hoje essa história, a sua casa será transformada, nós vamos transformar todas as áreas mortas das nossas vidas em áreas abençoadas. Porque tem gente que está legal no casamento,
mas está com problema financeiro. Tem gente que está legal no casamento, está legal no financeiro, mas tem problema de saúde. Tem gente que está legal nessas 3 áreas, mas tem o filho ou a filha com problema. Eu poderia falar de muitas áreas aqui que fica uma pendência. Agora fala a verdade, quando você tem uma dessas áreas, qualquer que seja, com uma pendência, a algum momento essa pendência vai puxar para baixo, vai ser uma âncora, vai tirar a sua alegria. E o que Deus quer é mudar essa história, é trazer força para você, é trazer graça para você, é trazer realização. E o pior ou o melhor, não sei, através da sua boca, através da sua palavra profética, através da sua liberação, Deus vai trazer toda a restauração.